Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre a angiopatia amiloide cerebral. É uma condição vascular e a característica dela é o acúmulo anormal de proteínas chamadas beta-amiloide nos pequenos vasos sanguíneos do nosso cérebro. Essas proteínas, em condições normais, desempenham funções importantes no nosso organismo, mas quando se acumulam nos vasos cerebrais, podem causar danos significativos. E essa acumulação progressiva de amiloides nos vasos sanguíneos pode levar a um processo conhecido como angiopatia, que enfraquece as paredes dos vasos e aumenta o risco de hemorragias cerebrais. Esses sangramentos podem resultar em danos neurológicos, contribuindo para uma variedade de sintomas. E os sintomas podem variar e muitas vezes se manifestam de maneira gradativa. Alguns dos sinais mais comuns incluem dores de cabeça recorrentes, dificuldades cognitivas como perda de memória e confusão, além de déficit cognitivos, neurológicos como fraqueza e dificuldade na coordenação. Em estágios mais avançados, pode recorrer hemorragias cerebrais, resultando em sintomas agudos como convulsões, paralisia e alterações na consciência. A angiopatia amiloide é frequentemente associada à doença de Alzheimer, pois ambas compartilham o acúmulo de amiloide. No entanto, a angiopatia amiloide cerebral ela pode ocorrer independentemente, ser uma causa subjacente de acidentes vasculares cerebrais espontâneos, que são os AVCs, especialmente nos nossos idosos. Então, o diagnóstico da angiopatia amiloide muitas vezes ocorre incidentalmente durante exames de imagem cerebral, realizado por outras razões, investigando outras doenças, e acabam descobrindo a angiopatia amiloide cerebral. E até agora não existe tratamento específico para reverter o acúmulo de amiloides nos vasos sanguíneos, mas podem seguir os mesmos tratamentos para o Alzheimer, que é a terapia ocupacional, terapia da fala, atividades de estímulos cognitivos cerebrais, fisioterapia, música, carinho, amor, medicamentos. Também não há uma cura para a angiopatia amiloide e os tratamentos visam principalmente gerenciar os sintomas e prevenir complicações. Em casos de hemorragias cerebrais, a intervenção clínica imediata pode ser necessária, né? E o controle do sangramento. E alguns pacientes podem receber medicamentos para controlar a pressão arterial e reduzir o risco de novas hemorragias. Então, vamos falar de alguns cuidados, então. Adotar um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e a abstenção de tabaco e álcool. Pode contribuir para o bem-estar geral deste portador. E como a hipertensão arterial está associada a um maior risco de hemorragias cerebrais, o controle rigoroso da pressão arterial é essencial. E agora eu quero falar das semelhanças entre a angiopatia amiloide cerebral e o Alzheimer. As duas têm a presença de amiloides. Ambas as condições envolvem o depósito anormais de proteínas beta-amiloides. Também tem relação com comprometimento cognitivo, resultando em sintomas como perda de memória, confusão e dificuldade de raciocínio. E as diferenças entre elas é na localização do acúmulo dessas proteínas beta-amiloide. Na angiopatia amiloide cerebral, o acúmulo ocorre nos vasos sanguíneos cerebrais, aumentando o risco de hemorragias, enquanto no Alzheimer as proteínas se acumulam entre os neurônios, causando a degeneração progressiva dos tecidos cerebrais. A angiopatia amiloide cerebral, ela não é adquirida no sentido convencional, como uma infecção, mas é uma condição complexa que geralmente ela está associada ao envelhecimento. E o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença é a idade avançada, sendo mais comum em pessoas acima de 60 anos. No entanto, existem algumas nuances que podem ser consideradas.
envelhecimento, a genética, algumas formas hereditárias dessa condição, elas estão relacionadas, né, à doença de Alzheimer, como eu falei anteriormente. A angiopatia amiloide cerebral, ela está frequentemente relacionada à doença de Alzheimer. E o acúmulo de amiloides no cérebro é uma característica comum de ambas as condições. O foco principal em caso da angiopatia amiloide costuma ser a gestão dos sintomas, no suporte ao paciente e em estratégias para prevenir complicações como as hemorragias cerebrais. A expectativa de vida de uma pessoa com angiopatia amiloide cerebral pode variar significativamente devido à natureza e à complexidade heterogênea desta condição. A progressão e a resposta dos tratamentos podem ser diferentes para cada paciente.